Oi, pessoal. Então, hoje nós vamos aí finalizar o sistema muscular. Nós vamos ver os músculos que estão presentes aí nos membros superiores e nos membros inferiores. Através desses músculos, nós vamos conseguir visualizar de uma melhor forma algumas classificações dos músculos, né? Saber identificar a origem e inserção, que os músculos dos membros, eles nos permitem que essa identificação ocorra aí de forma mais fácil. Então já começamos direto, que a gente já viu toda a base do sistema muscular estriado esquelético. Então a gente já vai começar direto classificando os músculos, iniciando aí pelos membros superiores e especificamente pelo ombro. Então, no ombro, nós vamos encontrar aí o músculo deltoide. O músculo deltoide, ele vai ser subdividido em 3 músculos. O deltoide anterior, que vai se localizar para a frente do ombro. O deltoide posterior, que se localiza para trás, né, obviamente. E o médio, que vai se localizar aí entre esses 2 músculos. E quais são as principais funções desempenhadas, né, os movimentos desempenhados pelo deltoide? Abdução, flexão, extensão, rotação do braço e estabilização do ombro. Então, a abdução, a flexão e a extensão se referem aí ao ombro, mas também está envolvido na rotação do braço e na estabilização do ombro. Nós temos também, além do deltoide, né, que é esse músculo que a gente identifica facilmente na região do ombro, nós temos aí o supraespinhal, que é um músculo bem menor, mas que tem uma importância tão grande quanto o deltoide, certo? Que ele vai estar relacionado e ajudando o deltoide na movimentação de abdução do braço, né? Ou seja, de abrir o braço na movimentação lateral. Então, ele também contribui nesse movimento. Nós temos, além do supraespinhal, nós temos o infraespinhal, e aí a gente consegue visualizar um tipo de músculo que tem a forma de leque, né? A predominância de classificação dos tipos de músculo nos membros, né? Sejam superiores ou inferiores, são de músculos longos, certo? Enquanto os músculos de mãos, pés, face, né, são aqueles músculos curtos que nós vimos no crânio, epicrânio, na aula passada, e também nós vamos ver hoje alguns músculos curtos aí referente às mãos e pés. Mas a maioria dos membros superiores e inferiores, incluindo aí braço, antebraço, quadril, certo? Eles são músculos longos, e aí a gente consegue visualizar com maior facilidade nesses músculos que eles não são tão pequenininhos. E além dos longos, a gente tem esse exemplo aí de músculo em formato de leque, que é o músculo infraespinhal, certo? Outra característica, nós vemos que o músculo infraespinhal, além de ter o formato de leque, a gente consegue visualizar a parte do ventre, né, do músculo, que é a parte avermelhada, e também conseguimos visualizar os tendões. E esse músculo, ele vai realizar o movimento de rotação do braço, bem como a rotação do ombro. Então, a gente consegue deduzir que a origem, né, o tendão origem, ou seja, aquele tendão que fica fixo durante o movimento, ele vai ficar aí ligado à região espinhal, enquanto o tendão de inserção, que é o tendão móvel, vai ficar ligado ao húmero diretamente, que é ele que vai ser responsável por puxar o húmero para que esse movimento de rotação possa ser realizado. Então, o que facilita muito a gente conseguir identificar qual é a origem e a inserção de um músculo é a gente compreender qual é o movimento, qual é a atividade que vai ser realizada, que aquele músculo vai contribuir para que seja realizada. Então, se a gente sabe que o infraespinhal, realiza a rotação, a gente consegue deduzir onde estará o tendão origem e o tendão inserção.
tendão origem, aquele que é fixo, e o tendão inserção, aquele que é móvel, que é responsável por puxar os ossos e executar de fato o movimento. Se a gente sabe que o deltoide ele vai realizar a abdução, a flexão, a extensão, a rotação, a gente consegue deduzir que o ponto de origem nesses movimentos vai estar aqui na clavícula e o ponto móvel vai estar ligado ao húmero do braço. Então a gente consegue deduzir através da identificação do movimento qual vai ser realizado, qual é a origem e a inserção desse músculo. Então, quando vocês estudarem os músculos, além de visualizarem o seu formato e conseguirem relacionar com o nome do músculo, consigam também relacionar com o movimento geral que ele pode realizar, que ele pode efetuar, porque isso vai facilitar se em determinado momento for solicitado a vocês qual é a origem ou a inserção desses músculos, certo? Isso não na nossa disciplina, eu não vou pedir isso para vocês, mas como vocês são da educação física, que tem que compreender melhor da movimentação, da cinesiologia do movimento, pode ser que mais na frente isso seja pedido a vocês, ok? Então, continuando, temos mais um exemplo de músculo de formato de leque, né? Que é o subescapular, e ele vai estar relacionado aí ao movimento de rotação e adução do braço e do ombro. Lembrando que todo aquele movimento que tiver abdução é um movimento de abertura, certo? Você já consegue deduzir pelo abi de abrir. E o movimento de adução é justamente o oposto, é como se fosse o movimento de se fechar. Continuando no ombro ainda, a gente vai ter a presença aí do músculo redondo menor. Esse músculo vai ser responsável pelos movimentos de rotação e adução do braço também, certo? Então vai auxiliar todos aqueles demais músculos que nós já apresentamos. Temos aí o redondo maior, que fica abaixo dele, que vai auxiliar na movimentação de rotação, adução e extensão do braço. Descendo, né, já saindo dessa região aqui do ombro e descendo para o braço, nós conseguimos identificar o músculo do bíceps, certo? O bíceps ele é formado por dois músculos em que a gente pode também nominar de duas cabeças. Ele vai possuir uma cabeça longa e uma cabeça curta, certo? E esse músculo ele vai estar envolvido no movimento de flexão do cotovelo, flexão do ombro e supinação do antebraço, certo? A gente viu que o músculo bíceps, ele é o músculo sinergista do movimento de flexão do cotovelo, né? Ele vai estabilizar o movimento para que o músculo braquial possa ir de fato executar a maior força que vai ficar acima da resistência do peso, que é o músculo que de fato executa o movimento de flexão do cotovelo, braquial, né? O músculo agonista. Mas o bíceps tem uma contribuição direta e importantíssima nessa movimentação, e ele vai atuar aí como sinergista, estabilizando e também, obviamente, ele tem um poder de contração muito grande, contribuindo na geração dessa força maior que a resistência. Logo abaixo do bíceps, né, nas duas cabeças do bíceps, nós temos aí o braquial. E ele vai ser o principal responsável pelo movimento de flexão do cotovelo. Ele fica localizado logo abaixo do bíceps. Próximo ao braquial, lateralizado ali acima, a gente vai ter o coracobraquial. Esse músculo vai estar envolvido na flexão e na adução do braço. Adução, né? O braço localizado para dentro, certo? Ou seja, o movimento de adução, né? O movimento do braço para dentro. E também nós temos aí por trás, na região posterior do braço, o tríceps. Da mesma forma que o bíceps, o tríceps, como o próprio prefixo já diz, né? Ele é formado por três músculos, que também nós podemos chamar de três cabeças. Então é a cabeça longa, a cabeça lateral e a cabeça medial.
Essas cabeças vão estar aí relacionadas ao movimento de extensão do cotovelo. No movimento de extensão, o tríceps vai atuar como? A gente viu lá no exemplo de agonista e sinergista que na flexão de cotovelo, o braquial é o agonista, o bíceps é o sinergista e o tríceps atua aí como antagonista do movimento. Mas no caso do movimento de extensão de cotovelo, o agonista aí vai ser o tríceps, certo? Então ele vai estar relacionado principalmente às suas três cabeças, os seus três músculos, ao movimento de extensão do cotovelo. Já no antebraço, na região anterior, na primeira camada, né, a camada mais superficial, nós vamos ter aí o músculo flexor radial do carpo, ou seja, ele está ligado aí ao carpo, né, ao punho, e ele está relacionado ao movimento de flexão e abdução da mão, certo? Flexão do punho e abdução da mão. Temos ainda o flexor ulnar do carpo, que vai ter o tendão ligado à una e também ao carpo, que está relacionado à flexão de punho e à adução da mão. Veja a diferença. O flexor radial, né, que está ligado ao rádio, um tendão está ligado ao rádio, ele vai ter a função de abdução da mão, enquanto o flexor ulnar vai ter a função de adução da mão. Temos também o pronador redondo, que também está envolvido com a flexão do cotovelo, e o palmar longo, que está relacionado aí à flexão do punho. A gente vê que a extensão do tendão do palmar longo chega aí bem próximo à região do punho. Ainda no antebraço, na região anterior, mas agora nas camadas mais profundas, né, a camada secundária, terciária e quaternária, nós vamos ter aí o flexor superficial dos dedos, que está relacionado à flexão do punho e também da região interfalangiana proximal, do dedo segundo ao dedo quinto, né? A gente só exclui aqui o polegar, mas a movimentação da região interfalangiana proximal vai ser realizada por esse músculo do segundo ao quinto dedo, certo? Temos também o flexor profundo agora, não mais superficial dos dedos, que também está envolvido na flexão do punho e na movimentação da região interfalangiana proximal e da região interfalangiana distal, também do segundo ao quinto dedo, certo? Então acrescenta aí mais um movimento, mais uma função desse músculo. Nós temos também o flexor longo do polegar, que já vai estar relacionado, como o próprio nome do músculo diz. Como eu disse a vocês na aula passada, a maioria dos músculos ele já vai dar aí a função que aquele músculo realiza. Então, o flexor longo do polegar, ele vai realizar a flexão da região interfalangiana do polegar, né? E a gente viu aí, flexor profundo, superficial dos dedos, vai realizar a flexão do punho, né? Mas também das regiões interfalangianas do segundo ao quinto dedo, que são os dedos comuns chamados aí na definição muscular. O polegar é que vai ser especificado, e vocês vão ver daqui a pouco também que alguns músculos também são especificados para o dedo mínimo, né? Que é o dedo mindinho, certo? Temos ainda o músculo pronador quadrado, que é responsável pelo movimento de pronação, certo? Ainda no antebraço, mas agora na região posterior, né, a sua camada mais superficial, nós vamos ter o músculo extensor ulnar do carpo, que está relacionado ao movimento de extensão do punho e de abdução da mão. O extensor do dedo mínimo, olha aí o que eu acabei de mencionar, que está relacionado à extensão do dedo mínimo, que é o dedo mindinho, certo? O músculo extensor dos dedos, então você já sabe que vai pegar aí do segundo até o quinto dedo.
que está relacionado ao movimento de extensão do punho e também a movimentação da região metafalangiana, da região interfalangiana proximal e distal do segundo ao quinto dedo. E nós vamos ter ainda o ancôneo, né? Que é esse músculo relacionado ao movimento de extensão do cotovelo. Ele vai estar localizado nessa região aqui superior e não esses que se estendem aí até o punho, como a gente está vendo. Agora a camada mais profunda do antebraço, ainda na região posterior, né? A gente vai ter o músculo extensor longo do polegar. Então a gente já sabe que é um músculo que vai realizar a extensão do polegar, porque o próprio nome já diz a função que ele desempenha. O extensor curto do polegar, que vai realizar a extensão do polegar, certo? A gente vê a diferenciação aqui em dois tipos de músculos que desempenham a mesma função. O extensor longo é um tipo de músculo longo que vai realizar a extensão do polegar, enquanto o extensor curto é um tipo de músculo curto que também vai auxiliar no movimento de extensão do polegar. Temos ainda nessa região da camada profunda do antebraço posterior o músculo abdutor longo do polegar. Então, eu não vou nem olhar se é o abdutor longo do polegar, é um músculo do tipo longo que vai realizar a abdução do polegar, né? Isso, a abdução do polegar, e algumas vezes, né, vai se haver aí funções derivadas, mas a função principal desse músculo é realizar a abdução do polegar. E também temos ainda o extensor do dedo indicador, que é responsável pela extensão do dedo indicador. Então, todos aqueles músculos que têm funções específicas, seja para o polegar, seja para o dedo mínimo, seja para o dedo indicador, vai ser especificado na própria nomenclatura do músculo. Ainda no antebraço, mas na região agora lateral, nós vamos ter o músculo extensor radial longo do carpo, que vai estar relacionado à extensão do punho e à abdução da mão. Temos o extensor radial curto do carpo, que está relacionado à extensão do punho. E temos aí o braquiorradial, que está relacionado à flexão do cotovelo, ok? E nós temos também o músculo supinador, certo? Que está envolvido aí no movimento de supinação do antebraço. E agora nós já vamos adentrar nos músculos da mão, certo? Que são muitos músculos, nós não vamos definir todos eles, porque é uma quantidade muito grande de músculos, mas nós vamos aí definir os principais. E são aqueles músculos do tipo curto, né, que a gente viu. São músculozinhos curtos que desempenham funções específicas relacionadas aí desde o punho até a flexão das regiões dos dedos. Então, a gente vai iniciar com a região palmar lateral tenar da mão, certo? Pelo músculo abdutor curto do polegar. Pelo próprio nome, a gente já identifica que ele realiza o movimento de abdução do polegar e também vai realizar o movimento de flexão do polegar. Nós temos o músculo flexor curto do polegar. Pelo nome, a gente já vê que ele vai realizar a flexão da região metafalangiana do polegar. Temos o músculo oponente do polegar, que vai realizar o movimento de oposição. Aí a gente consegue, pelo movimento que é realizado, identificar o que, né? Onde é a posição do tendão de origem e do tendão de inserção. Então, se eu vou fazer o movimento de oposição, né? Ele vai para dentro. Então, eu já sei que o músculo que vai puxar os ossos para dentro é o músculo que está aqui preso nessa região do polegar. E o músculo fixo, o músculo da origem, é esse que está próximo aqui à região do carpo. Então, já sei que o meu tendão origem é aquele que fica próximo ao carpo e o tendão de inserção vai ficar aí na região
metafalangiana, certo? Então, novamente, só para reforçar que se conhecendo o movimento que o músculo vai desempenhar e também as características que às vezes são fornecidas pelo próprio nome do músculo, nós conseguimos identificar aí de onde vem a origem, a inserção, onde é a origem, o tendão de origem, o tendão de inserção de um músculo. Ainda nessa região, nós vamos ter o músculo adutor polegar, que vai realizar o movimento de adução do polegar. Já na região palmar medial, certo? Nós vamos ter aí o músculo abdutor do dedo mínimo, que vai realizar a abdução do dedo mínimo. O músculo flexor curto do dedo mínimo, que vai realizar a flexão da região metafalangiana do dedo mínimo. O músculo oponente agora do dedo mínimo, que faz o movimento de oponência do dedo mínimo, né? Que a gente consegue identificar mais uma vez o tendão de origem e o tendão de inserção. A origem mais uma vez ligada aí à região do carpo e a inserção ao próprio metafalange do dedo mínimo. Nós temos ainda o músculo palmar curto, que vai ser responsável aí pela realização de pregas transversais, né, da mão total. Na região palmar média da mão, certo? Não na região palmar medial. A região palmar média da mão, nós vamos ter os músculos interósseos palmares, que vão realizar o movimento de adução dos dedos. Então, a capacidade de unir os dedos, né, é realizada aí pelos músculos interósseos palmares. Enquanto que os músculos interósseos dorsais, ou seja, que ficam localizados no dorso da mão, né, eles vão ser responsáveis pela abdução dos dedos, ou seja, o movimento de abrir, de afastar os dedos. Então, aqueles responsáveis pela abdução, eles ficam localizados na região dorsal, superior da mão. E aqueles interósseos responsáveis pela adução, ou seja, o fechamento dos dedos, ficam localizados aí na região mais palmar da mão, abaixo dos interósseos dorsais, certo? E nós vamos ter ainda nas mãos os músculos lumbricais, que estão relacionados aí aos movimentos de flexão e extensão das regiões metafalangiana e interfalangiana proximal e distal do dedo segundo até o quinto dedo. E aqui a gente já vai dar início aos membros inferiores. Nós mencionamos aí os principais membros superiores que a gente tem que identificar na nossa disciplina. Então, a gente vai iniciar aí pelo quadril, certo? A gente viu até o tronco, abdômen, dorso, né? A gente viu todos os músculos envolvidos no tronco, mas a gente parou quando chegou aí ao quadril. Então, no quadril, nós vamos ter a presença do glúteo máximo, certo? E ele vai ser responsável pelo movimento de extensão e rotação do quadril. Esse glúteo máximo, ele vai ficar sobre o glúteo médio e o glúteo mínimo. Esses dois músculos, como vocês vão ver na aula prática gravada lá no laboratório da gente, na URCA, ele fica acima desses outros dois músculos, o médio e o mínimo. Eles dois ficam localizados abaixo, bem encaixadinhos no quadril. O glúteo médio, ele vai ter aí o papel do movimento de abdução e de rotação da coxa, enquanto o glúteo mínimo, ele vai ter o papel de abdução e rotação da coxa também. Vai auxiliar tanto o glúteo médio como vai auxiliar o glúteo médio nesses movimentos, enquanto o máximo está relacionado aí diretamente à extensão e rotação do quadril. Ainda no quadril, nós vamos ter o músculo piriforme, certo? Esse músculo piriforme, ele está envolvido na abdução e na rotação da coxa, certo? O músculo gêmeo superior, ele vai estar envolvido no movimento de rotação lateral da coxa.
e o gêmeo inferior no movimento de rotação também lateral da coxa, certo? Então a gente também com esses músculos consegue visualizar rapidamente, através do conhecimento do movimento que ele realiza, a gente consegue identificar o tendão origem e o tendão inserção, né? Se eles vão realizar o movimento de rotação da coxa, então o tendão inserção, que vai puxar aí o fêmur para que ocorra a rotação da coxa, ele vai estar localizado no fêmur, enquanto o tendão origem vai estar preso aí nos ossos da pelve, ok? Ainda no quadril, nós vamos ter o músculo obturador interno, que está relacionado à rotação lateral da coxa. O obturador externo agora, que também vai estar envolvido no mesmo movimento. E o músculo quadrado femoral, que também vai estar envolvido na rotação da coxa, mas também na adução da coxa, ou seja, o movimento de fechar, certo? E aí, saindo do quadril, a gente já entra na região da coxa, né? E aí, especificamente, a região anterolateral da coxa. Então, a gente vai ter o músculo tensor da face lata. Esse músculo, ele é relacionado à flexão, à rotação, à abdução do quadril e à rotação lateral do joelho. Então, o movimento de abdução do quadril, flexão e rotação estão diretamente relacionados à ação de contração desse músculo e também à rotação lateral do joelho. Nós temos aí ao lado dele, né, que agora nessa outra figura está marcado de verde, o músculo sartório. E o músculo sartório, ele é diretamente relacionado aos movimentos de flexão, rotação, abdução lateral da coxa e flexão, rotação lateral do joelho. E nós temos aquele mais conhecido na região da coxa, que é o músculo quadríceps. O quadríceps, ele vai ser formado aí por 4 músculos. Então, a gente vai ter o músculo vasto lateral, certo? Vasto medial, vasto intermédio e o femoral. O vasto lateral, ele fica localizado mais externamente do indivíduo, né? Ou seja, aqui para o lado externo. O vasto medial fica localizado para o meio do indivíduo, né? Ou seja, o meio que eu me refiro ao meio centro do indivíduo. O vasto intermédio, ele fica entre o vasto lateral e o vasto medial. E o femoral, ele fica por baixo, que é esse que está demonstrado aí do outro lado. Que ele vai ficar por baixo das outras 3 cabeças. Então, o quadríceps, né, o conjunto de ações desses 4 músculos vão realizar os movimentos de extensão do joelho, rotação do quadril e também a extensão do joelho e a rotação do quadril, certo? Então, é importante que vocês saibam aí a divisão desses 4 músculos que vão formar aí o quadríceps. O vasto lateral, que fica voltado para a região externa, o vasto medial, que fica voltado para a região do meio do indivíduo, do centro do indivíduo, o intermédio, que fica no meio desses 2 músculos, e o femoral, que vai ficar por baixo desses músculos. Ainda nós temos também os isquiotibiais, que vão ter um tendão fixo no isquio, certo? Ele também vai ser formado por 3 músculos, especificamente o isquiotibial femoral, o isquio tendíneo e o isquio membranode. O isquio femoral, né, é esse que está localizado mais externamente, para a região mais externa. O isquio tendíneo é esse que está localizado para a região medial. E o isquio membranoide vai ser aquele que vai ficar localizado entre os 2, o femoral e o tendíneo, certo? E esses músculos vão estar relacionados aí o movimento de extensão do quadril, de flexão e rotação do joelho e também
vão auxiliar o quadríceps no movimento oposto, né? Eles vão atuar aí como antagonistas do movimento do quadríceps, certo? E na região da coxa, a região póstero-medial, certo? Ou seja, a região por trás da coxa, nós vamos ter o músculo grácil, que vai realizar o movimento de adução da coxa e flexão e rotação do joelho. Vamos ter o músculo pectíneo, que vai realizar o movimento de flexão do quadril e adução da coxa. Vamos ter o músculo adutor curto, certo? Como o próprio nome diz, realiza a adução da coxa. O adutor longo, que também vai auxiliar no movimento de adução da coxa. Eles só são de tipos diferentes, né? Um longo e um curto. E o adutor magno, que também vai auxiliar aí, tá cobrindo, mas ele também vai realizar o movimento de adução da coxa. E aí, saindo da coxa, a gente já entra diretamente nos músculos da perna, especificamente na região anterior da perna. Então, a gente inicia com o músculo tibial anterior, que é responsável pelo movimento de dorsiflexão e inversão do pé. Temos o músculo fibular terceiro, que vai ter aí a responsabilidade de executar o movimento de eversão do pé. Então, o tibial, inversão, e o fibular, eversão, certo? Temos o extensor longo dos dedos, que vai aí realizar a extensão da região metafalangiana e interfalangiana medial e distal do segundo ao quinto dedo. Temos o extensor longo do hálux, que vai realizar a extensão do hálux, né, que é o osso aí do dedão do pé. E a flexão e inversão do pé também está relacionada ao movimento do pé, não apenas do hálux, certo? Nós temos o músculo fibular longo, que vai realizar o movimento de flexão plantar e de eversão do pé. E nós temos o fibular curto, que também vai auxiliar no movimento de flexão plantar e da eversão do pé, na região aí lateral da perna. Na região posterior, a camada superficial, né, ou seja, a camada superior da região posterior da perna, a gente vai ter o músculo aí gastrocnêmio lateral e o gastrocnêmio medial. Então, esses que vocês visualizam aí como duas bolinhas, cada um deles é um músculo. Então, a gente tem o gastrocnêmio lateral, que fica localizado para a região externa, né? E o gastrocnêmio medial, que fica localizado, posicionado para a posição medial do indivíduo, ou seja, o centro do indivíduo. Então, vocês também conseguem associar, que a gente está vendo que é um padrão, que aqueles músculos que se nomeiam como lateral ou medial, o lateral fica posicionado para a região externa, enquanto o medial não significa que ele está posicionado na região mediana, não, significa que ele está posicionado para o meio, para o centro do indivíduo. Então, o gastrocnêmio lateral, ele vai realizar a flexão plantar e também a flexão do joelho, certo? E da mesma forma, o gastrocnêmio medial também irá auxiliar na flexão plantar e na flexão do joelho. Abaixo deles, nós vamos ter aí o músculo sóleo, que vai auxiliar no movimento de flexão plantar. Nós temos ainda nessa região posterior o músculo plantar delgado, que vai auxiliar aí o tríceps sural a realizar o movimento no pé, certo? Nós vamos ter ainda na região posterior, já na camada profunda, né? Não mais na camada superficial, na camada superior da perna, o músculo popliteo, que está envolvido na flexão e na rotação do joelho. Vamos ter o músculo tibial posterior, envolvido na flexão plantar e na inversão do pé. Vamos ter o músculo flexor longo dos dedos, que automaticamente irá realizar o movimento de flexão plantar e também a flexão das regiões metafalangianas e
interfalangianas medial e distal, certo? Do segundo ao quinto dedo. E temos o flexor longo do hálux, que obviamente irá realizar a flexão do hálux e também contribuir no movimento de flexão plantar. Então, nós vemos que no movimento de flexão plantar, nós temos a ação de vários músculos em conjunto para que esse movimento seja efetuado. Já partindo agora para os músculos do pé, certo? Na região plantar medial, nós vamos ter aí o músculo abdutor do hálux, certo? Que vai, obviamente, realizar a abdução do hálux, que é o dedão do pé. Nós temos o músculo adutor do hálux, que vai realizar a adução do hálux. Temos o flexor curto do hálux, que vai realizar a flexão da região metafalangiana do hálux. Já na região plantar lateral do pé, nós vamos ter o abdutor mínimo, que vai realizar a abdução do dedo mínimo do pé. Nós temos o flexor curto mínimo, que vai realizar a flexão da região metafalangiana do dedo mínimo do pé. E nós temos o oponente do mínimo, que vai realizar a adução, né, o movimento oponente do dedo mínimo do pé na região metafalangiana especificamente. Já na região plantar média do pé, certo? Não é medial, é na região plantar média. Nós vamos ter o músculo flexor curto dos dedos, que realiza a flexão da região interfalangiana proximal e distal do segundo ao quinto dedo. Nós temos o músculo quadrado plantar, que vai realizar a flexão da região interfalangiana proximal e distal do segundo ao quinto dedo, certo? É o mesmo movimento que o curto vai realizar, então são músculos auxiliares, certo? Complementares do movimento. Da mesma forma que nas mãos, nos pés, nós também vamos ter os músculos lumbricais, que realizam a flexão da região metafalangiana dos dedos. Nós vamos ter também os interósseos plantares, da mesma forma que nós temos os interósseos nas mãos, nós temos nos pés, que estão relacionados aí à aproximação dos dedos. Da mesma forma que na mão, aqueles que ficam voltados para as regiões palmares ou plantares são relacionados ao movimento de adução, ou seja, de fechamento entre esses dedos, enquanto aqueles interósseos dorsais, tanto da mão como do pé, que ficam aí localizados na região dorsal, tanto da mão como do pé, estão envolvidos no movimento de abdução, que é o movimento de afastamento dos dedos, certo? Na região dorsal do pé, nós vamos ter aí o extensor curto dos dedos, que vai realizar a extensão do segundo ao quarto dedo, certo? A gente tem aí essa diferença na nomenclatura do músculo e na ação, que a gente vê que na mão a gente tem o extensor curto dos dedos, que vai realizar esse movimento do segundo ao quinto dedo, mas como aqui nós temos um músculo específico para esse movimento, tanto no hálux como também no dedo mínimo do pé, então esse movimento de extensão dos dedos por esse músculo vai ser realizado aí do segundo ao quarto dedo. E nós temos o extensor curto do hálux, que vai realizar a extensão do hálux. Então a gente finaliza aqui os principais músculos, certo? Do sistema muscular, referindo-se aos membros superiores e os inferiores, onde vocês puderam ter um maior contato com a classificação sob forma desses músculos, músculos curtos, músculos longos, músculos em formato de leque, e também compreenderam melhor que, se sabendo o movimento que esse músculo vai desempenhar, vai executar, nós conseguimos identificar de melhor forma onde está o tendão origem, né, que é o tendão fixo do músculo, e o tendão de inserção, que é o tendão móvel, que vai puxar aí os ossos para que o movimento seja efetuado.
Então, vou passar a atividade para vocês, juntamente com a aula, novamente para que vocês desenhem esses músculos. Vocês veem aí que eles são extremamente similares. Veja aí o formato do extensor curto dos dedos com o formato do extensor curto do hálux, como são similares, aí a localização é que vai determinar qual é o músculo. Então é bom que vocês tenham contato com a anatomia desses músculos, que facilite a identificação deles por vocês, ok? Então vou enviar a aula para vocês e até a próxima semana.